você que se conecta comigo. Eu tô aqui mais uma vez para nós falarmos de Vasco. Vasco mais uma vez, dando pernada no Flamengo. Dessa vez nós vamos falar sobre João Gomes. João Gomes, jogador, não João Gomes, cantor. E também vamos falar sobre os números, né, do Vasco em São Januário. Enfim, vamos lá, vamos entrar logo de vez nos assuntos, sem muito delonga. Vamos começar com os assuntos do Davidson aqui. Ontem o Davidson, depois de uma partidaça contra o Cuiabá, mais uma vez o Davidson de 31 anos, eu tuitei inclusive o Davidson. Pô, esse cara merece vestir a camisa do Vasco, ele é muito Vasco, sabe? Ele brincando com o Casemiro, ele colocou ali, olha, saudações vascaínos, brincando no microfone, causa com o Casemiro, muito legal mesmo. Enfim, acho que o Davidson tem tudo para um dia vestir a camisa do Vasco. De repente a diretoria pensa um pouquinho, pô, o cara é Vasco, tem 31 anos só. Enfim, é centroavante, tá jogando bem, tá? Joga bem pelo futebol, não só pelo amor dele. É porque eu também amo, eu também. A torcida do Vasco inteira ama o Vasco, mas eu estou dizendo pelo futebol do cara, que ele vem apresentando um bom futebol. Acho que poderia tranquilamente disputar essa Série B pelo Vasco. Infelizmente, não temos janela para isso, mas quem sabe na próxima temporada ele que foi importante para o Palmeiras, inclusive fazendo um gol de Libertadores, de final de Libertadores e tudo mais. Parabéns, Davidson. E obrigado, Davidson, pela vascaínosidade. Bom, outro assunto aqui que eu quero entrar é o Vasco e Flamengo, gente, tem esse histórico. Quando André Santos, eu vou falar sobre João Gomes agora. Quando o Vasco levantou aquela bola, aquela incógnita envolvendo o futebol do André Santos, não sei se vocês lembram, e que surgiu aqueles ventos, o Flamengo tá de olho. Não duvido não duvidei não. Isso porque, é claro, o Flamengo com poder de investimento muito grande, hoje o Vasco tem também, hoje o Vasco tem esse poder também, vale ressaltar isso aqui. Naquela época não, zero problema, mas hoje, depois que virou SAF, a coisa mudou. É certo, tem muita coisa para acontecer, o Vasco não pode comprar jogadores para essa temporada, mas pode fazer investimento para o futuro, para a próxima temporada. Até porque eu confio demais, né, que o Vasco vai vencer contra o Cruzeiro, vai vencer o próximo jogo. Aliás, o Cruzeiro tem desfalque importante, vamos falar sobre isso aqui, contra o Vasco na quarta-feira. Aliás, o João Gomes, assim como o André Santos, era aquela de discutir contrato, podendo até assinar um pré-contrato com outra equipe. Esse assunto foi levantado pelo jornalista Vene Casagrande. Na época, o Vasco ofereceu, um exemplo, para o André Santos, cerca de 120, 140 milhões para renovar o salário, mais uma multa rescisória de 1, 2, 3x. Depois o Vasco dobrou, foi para 180 mil de salário, e hoje o André Santos foi para 180 mil. Isso com bônus e tudo mais. Que o salário do Andrei realmente é um dos maiores salários desse elenco do Vasco. Aí surge essa informação do João Gomes. Essa pedra no sapato, o Flamengo tem muito bem com o Vasco. Quem sabe, quem conhece a história do Vasco, eu vi algumas pessoas dizendo, poxa, não vi título importante como o de 97. Eu era pequeno ainda, não lembro mais ou menos quanto tempo eu tinha de idade, mas eu lembro muito bem os títulos do Vasco dentro de São Januário, graças a Deus. Então, isso contribui bastante, porque eu vi títulos, os maiores títulos do Vasco, tipo da Libertadores, dentro de São Januário. O primeiro foi em Guayaquil, mas o segundo em São Januário. Então, essa história
Eu gosto muito de ler as histórias do Vasco. E as pessoas conversavam também. O Vasco tirou o Bebeto do Flamengo. Essa foi a pedra no sapato. Então, o Eurico foi lá, depositou a multa. E no dia seguinte, o Eurico foi lá, depositou a multa e veio jogar no Vasco. Aí o Vasco foi lá, comprei, é meu, comprou o Bebeto na época. O Bebeto foi campeão brasileiro pelo Vasco, virou ídolo do Vasco. Depois saiu do Vasco. Aí fez história com a camisa do Vasco. Então, mas o Vasco também sofreu com isso quando o Felipe foi pro Flamengo. Felipe em 2004 só não fez chover contra o Flamengo, mas o Vasco fez mais vezes do que o Flamengo no Vasco. Eu acho que da maneira que o Vasco fez, doeu mais no Flamengo que do Flamengo no Vasco. O Bebeto foi jogar no Vasco, Marcelinho veio jogar no Vasco, mas o Marcelinho veio depois de ter tornado ídolo no Corinthians e tudo mais. Mas Bebeto não, o Vasco foi lá, comprou e é meu. Agora surge essa possibilidade do João Gomes. Mas primeiro, no futebol não duvido nada, mas primeiro, no futebol é muito difícil. O Flamengo não vai dar esse mole pro Vasco, ainda bem sabendo dessas histórias, né? Então, assim, mas se der mole, se abrir o leque, faz o investimento e pronto. Isso é futebol, isso é mercado. Sabe por quê? Porque, tipo, se houver essa possibilidade deles tirarem o André Santos do Vasco, eles não precisariam duas vezes. Então, você vai procurar. Vascaíno, sincero, eles estão errados? Não, de momento algum. João Gomes é um moleque que joga muita bola. Não é porque é do Flamengo que eu vou falar. Não, ele não joga nada. Joga assim. Ele surgiu muito bem. Foi o Rogério Ceni que revelou o menino. E se essa matéria for à frente, essas coisas acontecerem, como aconteceu no passado, o Vasco vai estar fazendo uma grande aquisição, sem dúvida nenhuma. Mas, não acredito muito, mas boa sorte aí aos envolvidos. Que o Vasco tem que pensar assim, tem que pensar fora da caixa para montar um elenco forte, não só um time. Para a temporada de 2003. Já pensando no acesso, positividade total aqui. Eu gostaria de falar sobre os números do Vasco em São Januário. Foram 15 jogos, 10 vitórias, 0 derrota, 77,8% de aproveitamento, 24 gols marcados, 5 gols sofridos e, enfim, 67% dos 67% dos jogos sem sofrer gol e 25,4 chute para sofrer um gol. Então, assim, esses números do Vasco aqui em São Januário, esses números aqui que eu estou falando para vocês, colocam o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, da Série A. O Vasco esse ano passou por maus bocados, fez escolhas erradas, enfim, o Maurício Souza, nada contra o ser humano, mas quando eu falo aqui nessa questão das escolhas, dos cuidados, tudo isso, o Vasco poderia ter pensado diversas vezes, calma, deixa eu observar mais o mercado, porque existe um leque, o Vasco precisa se cuidar, precisa, enfim, mas não, o Vasco preferiu arriscar e preferiu fazer certas escolhas que não deram certo, né, no passado recente, mas enfim, chegou o Jorginho para corrigir a parada. Hoje é dia de treino, coletiva com o Raniel. Amanhã também vamos acompanhar os treinos do Vasco antes dessa viagem para Minas, porque vai ser muito importante e um resultado positivo em Minas, mais importante ainda. Isso porque o Cruzeiro tem um desfalque, na minha opinião, um dos mais pesados do time, que é seu treinador. O Pesolano não vai estar na beira do campo contra o Vasco. Aí você vai falar, porra, Vascaíno, sincero, ele é um cara que sabe marcar o time, que fica na beira do campo, e treinador muda isso, fica na beira do campo,
todo jogo, faz o time funcionar, faz o time andar. Então é importante, é uma perda muito grande para o Cruzeiro contra o Vasco nessa quarta-feira às 21 horas, horário do jogo, mais 21h30. Aí a gente vamos para cima, muito intenso. Temos que ganhar do Cruzeiro, começar a ganhar fora, né? Até porque, tipo, estamos com 7 derrotas, jogando fora de casa. Tudo que a gente conseguiu foi jogando em casa. Então, a maior parte dos pontos que a gente conseguiu foi jogando em casa. Então, tá feia a situação pra gente. E por isso temos que ganhar uma fora, né? Não deixar de ganhar. Porque senão vai ficar mais preto ainda o negócio. Aí, nós vamos pra cima do Cruzeiro. Vamos pra cima lá no Mineirão como se estivesse jogando em casa. Aí, não podemos. Se nós arrancar pelo menos um empate lá, vai ser ótimo, excelente. Eu sei que não é fácil jogar contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, mas fazer o quê, né? Uma vitória fora de casa colocaria o Vasco numa posição muito confortável nesse campeonato. Então, uma semana realmente de jogo muito importante. Aí vamos jogar, Vasco, vamos ganhar, Vasco, porque não vai ser fácil jogar lá. Por menos que ele faça lá, ele arrumando um empate lá pra gente é vitória. Então, vamos ganhar, vamos jogar, Vasco. Aí vamos falar mais um pouco sobre Cruzeiro na quarta. E vamos falar sobre Miranda, que já pode ser relacionado para essa partida. E vamos falar um pouco sobre as possibilidades de acesso, sobre as possibilidades matemáticas. Vamos falar aqui um pouco sobre Neném, falar se ele viaja, se ele joga, se não joga nesse jogo contra o Cruzeiro. Aí não vai ser jogo fácil, mas a gente tem que enfrentar de igual para igual. Eu sei que eles têm uma equipe boa, porque não é à toa que eles estão na liderança, né? Na verdade, já conseguiram acesso, mas vamos jogar, vamos mostrar que nós somos Vasco. Vascaíno, de sangue no olho, sangue na veia, e não pode deixar escapar, não pode perder. Nós conseguimos uma vitória lá, tá de bom tamanho. Então vamos jogar Vasco, vamos para cima, vamos ganhar. Aí tá vendo, Bahia tá em segundo, Grêmio em terceiro, Vasco em quarto. Mas tipo, Vasco ganhar, Grêmio e Bahia perder, nós já fica em segundo, né? Aí vamos para cima, Vasco. Vamos para cima, não pode deixar faltar. Ao menos empate lá, nós ao menos empatando lá já é uma vitória pra gente, para falar a verdade. E mais uma coisa que eu queria acrescentar aqui, vamos falar sobre a probabilidade dos acessos do Vasco, que segundo o site especializado varia ali entre 60% e 68%. O site Chance de Gol calcula a chance matemática do Vasco em acesso em 68,3%. O Infobola, 68%. E a probabilidade do futebol, o FMG, Universidade Federal de Minas, calcula ali 60,1%. Então, o Vasco está ali na faixa de 60% a 68% de chance de acesso. Bom, mais que matemática, o Vasco tem que fazer sua parte. Eu jogo em São Januário, que se conseguir vencer os 4 jogos em São Januário, faria 60 pontos e conseguiria o acesso. Então, fomos português claro aqui. O time tem que criar vergonha na cara, porque não dá pro time criar 7 derrotas
fora de casa. Mas nós vamos ficar por aqui. Vocês se inscrevam no canal, dê o joinha, curte e comenta. E estamos aqui. É nóis, esse é um dos primeiros e muitos vídeos. Então, dê o like, dê o joinha e vamos lá, Vasco, nós vai ganhar.